Boa noite. Boa noite. Um ato em São Paulo lembra os 40 anos do manifesto que desmontou a versão oficial sobre a morte de Vladimir Herzog. Especialista contesta a Sabesp e afirma que o sistema Cantareira continua no volume morto. Golpistas tentam enganar motoristas e enviam falsos boletos para pagamento do IPVA. A diferença nos preços do material escolar chega a 400%. Coreia do Norte anuncia teste com bomba de hidrogênio. O Conselho de Segurança da ONU promete reagir. Preço do barril de petróleo cai abaixo de $35 pela primeira vez em 11 anos. Apesar de a Sabesp ter anunciado que o Cantareira saiu da reserva técnica, especialista afirma que o maior reservatório do sistema continua no volume morto. Formado pelas bacias dos rios Jaguari e Jacareí, o reservatório ainda precisa de bombeamento para a captação. No sistema, só é considerado volume útil a água que é retirada por gravidade. As chuvas de verão foram um alívio para os reservatórios que formam o sistema Cantareira. Tanto que no último dia 30 de dezembro, a Sabesp divulgou que o manancial havia saído do volume morto, que é quando o nível da água não chega aos túneis de captação e é necessário bombear a água que fica abaixo desse nível para a boca dos túneis. Mas a situação não é bem essa. Na represa Jaguari-Jacareí, a principal do sistema Cantareira, o túnel que leva a água adiante só consegue captá-la por gravidade se o nível chegar a 820 metros e 80 centímetros. Só que nesta quarta-feira, o reservatório atingiu menos do que isso, apenas 818 metros e 64 centímetros. Ou seja, para ser captada, a água daqui ainda precisa de bombeamento, o que significa que esta parte do Cantareira continua no volume morto. A questão foi levantada pelo biólogo Fernando Reinach em um artigo no jornal O Estado de São Paulo. Ele afirmou que o Cantareira está claramente se recuperando e tudo indica que no início de 2016 ele sairá do volume morto, mas por enquanto isso não aconteceu. Os primeiros reservatórios do sistema Cantareira ficam na região de Bragança Paulista e são formados pelos rios Jaguari e Jacareí, que juntos compõem a maior de todas as represas. As águas seguem para o reservatório do rio Cachoeira, em Piracaia, e em seguida para o reservatório do rio Atibainha, nas proximidades de Nazaré Paulista. De lá, as águas saem do rio Piracicaba e são encaminhadas para as bacias do rio Juqueri, chegando ao reservatório Paiva Castro, em Mairiporã, já na bacia do Alto Tietê. Depois, as águas seguem por mais um túnel até a estação elevatória de Santa Inês, na Serra da Cantareira. A água desce por gravidade pelos 4 grandes reservatórios, do Jaguari-Jacareí até o Paiva Castro. Do Paiva Castro, é preciso utilizar um sistema de bombeamento à estação elevatória de Santa Inês, para fazer a água subir até um pequeno reservatório chamado Águas Claras, no alto da Serra da Cantareira. Ele tem a função de regular a vazão e manter o fluxo contínuo por horas, caso a elevatória pare de funcionar. Deste reservatório, a água sai e chega à estação de tratamento do Guaraú, já bem próxima à cidade de São Paulo. A partir daí, é feita a distribuição à população. De acordo com a Sabesp, o sistema Cantareira está acima da reserva técnica. Tem hoje 308,76 bilhões de litros, sendo que as duas cotas do volume morto representam 287,5 bilhões de litros. A Sabesp diz que a represa Jaguari-Jacareí ainda está abaixo do nível de transferência por gravidade porque a companhia maneja as águas para as represas mais próximas da capital, Atibainha e Cachoeira, onde ocorre o tratamento e a distribuição. Quem tem filhos em idade escolar sabe como é dura essa época do ano. As famosas listas de material já estão circulando pelas papelarias de São Paulo e deixando os pais, bem assustados. Alguns produtos têm diferença no preço de até 400% de um lugar para outro. A Josivânia veio preparada. Trouxe a listinha e caneta para anotar os preços. Só não trouxe o afilhado. E por um motivo muito simples. Ficaria fora de controle. Ele ia querer uma coisa que estava em moda, de desenho animado, essas coisas, e o preço ia ser mais alto. Já a dona Norma não se importou em vir na companhia da neta, Letícia.
Ela sabe o que ela já tem, que não precisa comprar novamente, porque ela tem quase novo, que sobrou do ano passado. Então é só o que precisa realmente, dentro daquilo que precisa, ela escolhe. Eu adoro ir na papelaria, eu acho legal porque aí você pode escolher o que você quer, a capa do seu caderno, o material, tudo o que você quiser, você pode escolher para você ficar mais feliz com o que você comprou para usar no colégio. Segundo o Procon de São Paulo, produtos com personagens ou licenciados são mais caros e são eles que cativam a molecada. Esses cadernos de times de futebol, por exemplo, podem custar R$ 8,90 ou R$ 18,90, diferença de 123%. Sabendo desse gasto inevitável, a Surama pesquisou muito até achar todos os itens por cerca de R$ 500. A gente pesquisou pela internet, outras eu fui pessoalmente. A dona Elisa é outra que veio disposta a bater muita perna antes de fechar a listinha da neta Eduarda. Só a relação de livros já está em R$ 900 para o primeiro ano. Tá vendo essa borracha branca, pequenininha e bem simples? Pois é, ela, que está presente em muitas listas escolares, foi o produto que teve a maior variação de preços aqui em São Paulo. Tem papelaria vendendo por 48 centavos e outras por R$ 2,50, uma variação de 420%. E tem vários outros itens básicos com preços muito diferentes. Caneta esferográfica azul, variação de 136%, dependendo do estabelecimento. E esse lápis, mais de 140% de diferença. Desde ano passado, a gente já vem notando um pouco de economia por parte dos pais. Para a Adriana, a palavra de ordem do ano letivo da filha vai ser reaproveitar. Uma coisinha ou outra a gente repõe, o que tem em casa usa, né, para os outros anos. As aulas foram retomadas na Escola Estadual Fernão Dias Pais. Por 55 dias, o prédio ficou ocupado por alunos que protestavam contra a reorganização da rede de ensino. As aulas de reposição foram retomadas para concluir o calendário letivo do ano passado. A escola, que fica em Pinheiros, na Zona Oeste, foi a primeira a ser ocupada em São Paulo durante as manifestações contra a reorganização da rede de ensino, determinada pelo governo Alckmin. Uma reestruturação que previa o fechamento de mais de 90 escolas e afetaria cerca de 300 mil alunos. No total, 213 escolas foram ocupadas, segundo o Sindicato dos Professores, e 200 escolas, segundo a Secretaria Estadual de Educação. No dia 4 de dezembro, o governador tucano Geraldo Alckmin anunciou a suspensão do plano de reorganização e garantiu que os estudantes vão continuar em suas escolas neste ano e que ele vai dialogar com os pais e alunos. Mas, mesmo com o anúncio da suspensão, muitas escolas continuaram ocupadas porque os alunos pediam a revogação da lei. Segundo a dirigente regional de ensino, vão ser necessários 28 dias para concluir o calendário escolar do ano passado. A promessa da Prefeitura de entregar a fábrica do samba neste carnaval foi adiada mais uma vez e agora ficou para 2017. Segundo a administração municipal, metade das estruturas já está em fase de acabamento. Apenas 7 escolas do Grupo Especial se mudaram para os novos galpões. Faz 3 meses que o trabalho começou no novo galpão, que tem espaço de sobra para montar as alegorias. A Acadêmicos do Tucuruvi é uma das 7 escolas do Grupo Especial que já se mudaram para a cidade do samba. Um terreno de 63 mil metros quadrados a menos de 2 quilômetros do sambódromo. Mas do lado de fora, o trabalho parou. As obras nos outros 7 galpões foram suspensas no fim do ano, depois que uma empresa deixou o consórcio que toca a construção, que agora só deve ser retomada em maio. O projeto da gestão de Gilberto Kassab foi apresentado em 2008, para ficar pronto no ano seguinte. Mas as obras só começaram em 2012 e já consumiram 124 milhões de reais, 10 vezes o valor previsto no início. O novo prazo para a conclusão é o fim deste ano. Isso se o governo federal liberar os 40 milhões de reais que faltam. Olhando assim, o pessoal trabalhando na imensa escultura, o vai e vem dos preparativos aqui por todo lado, a gente nem percebe. Mas mesmo os galpões que já foram entregues não estão prontos. Aqui não tem ligação de água nem de luz. A escola teve que alugar um gerador
e está contratando carros-pipa para abastecer a caixa d'água. Por causa disso, as quase 3.000 fantasias estão sendo feitas no antigo ateliê, no bairro da escola, num salão alugado. O gerador deles não tem potência para tantas máquinas elétricas funcionando ao mesmo tempo. Para o carnavalesco, que já está na fábrica do samba, o esquema meio improvisado é melhor do que a precariedade do antigo barracão. As escolas de samba atravessavam a cidade de São Paulo, quebrando fios, você está causando danos à cidade. Com a cidade do samba, vamos evitar esses tipos de problemas, esses danos à sociedade. O carnaval ganha seu espaço, você está entendendo, ganha a cultura, ganha todo mundo, ganha o turismo. As instalações foram entregues num acordo entre a Prefeitura e a Liga das Escolas de Samba. O local não tem alvará e não passou pela vistoria do Corpo de Bombeiros, que exige quantidade adequada de extintores e saídas de emergência. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras afirma que os 7 galpões que já estão sendo usados possuem sistema de combate a incêndio e que a inspeção dos bombeiros não seria necessária, porque o local está em fase de testes. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, houve a saída de uma empresa do consórcio que não teria causado impacto na conclusão das obras. Mas, no final de dezembro, foi publicada no Diário Oficial a suspensão do contrato por 120 dias. Por isso, a entrega dos 7 galpões que faltam está prevista para o final de 2016. E nos primeiros dias de 2016, a inflação já deu as caras nas feiras livres da cidade de São Paulo. Além da alta dos preços, o consumidor enfrenta também um período de queda na qualidade das frutas e das verduras. Quem quer economizar tem que apostar nas frutas da época. O cliente olha, compara, pensa e leva, mas menos do que gostaria. Começo de ano, a gente tenta reduzir no máximo as compras, né? Preço em relação a salário, Deus me livre, hein? Tá demais, hein? A rotina de compra dos brasileiros neste início de ano está bem parecida com a de 2015. Todo mundo fazendo contas para levar realmente só o que vale a pena pro bolso. Além de não dar bom o preço, a qualidade também não tá boa. Entre os comerciantes, a reclamação sobre a qualidade dos produtos é a mesma. Tem gente que não entende, né? Já acha que a gente, às vezes, está cobrando muito caro, mas não é. Senão você não consegue fazer dinheiro. Tomate não tá bom, a qualidade não tá boa, mas tá caro. O tomate barato, que sai a R$ 3,00 o quilo, realmente está feio. E para a salada ficar bonita, o jeito é apostar nas verduras como as alfaces. Mesma coisa já não acontece com os legumes. A bandeja com 3 berinjelas sai a R$ 4,00, mas olhando mais de perto, dá para perceber que estão pequenas, machucadas. O chuchu está verdinho, bonito e mais caro. 3 unidades chegaram a ser vendidas a R$ 2,00 no final do ano, mas agora já subiu para os 3. Situação tá difícil, né? Subiu tudo muito. Então não tem mesmo da onde, como que você vai, né, fazer uma feira legal nos preços que tá e as condições que estamos vivendo atualmente, né? As frutas são as melhores opções para quem quer economizar, principalmente as frutas típicas de Natal e Ano Novo que fecharam 2015 muito caras. O quilo da ameixa, por exemplo, estava a R$ 10,00 no final do ano e agora chega a R$ 8,00. O pêssego também é uma boa opção, que o ano passado estava a R$ 20,00 o quilo e agora pode ser encontrado por R$ 8,00. Mas a maior variação está entre as uvas, que no ano passado o quilo chegou a R$ 25,00, R$ 30,00 e agora tem até por R$ 7,00. Vai ser um ano difícil, hein? Grandes lutas e pouco dinheiro, eu acho. Mas disse que vai melhorar, né? Vamos ter fé e acreditar. Tomara. Né? É isso aí, um pouco de otimismo sempre, né? O ar da capital paulista deve ficar quente e úmido com o afastamento de uma massa de ar polar no fim dessa semana. Com isso, as chuvas típicas de verão devem voltar. Mas amanhã a previsão ainda é de tempo firme, sendo que a umidade do ar deve cair ainda mais. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A massa de ar seco que estava sobre o sudeste diminui sua área de atuação.
Com isso, voltam a ocorrer pancadas de chuva na região e a temperatura sobe. Mas no leste paulista, leste de Minas e também no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, o tempo continua firme. E há alerta de ressaca no litoral capixaba e fluminense, com ondas de até 2,5 metros. Tempo seco também no sul gaúcho e em Roraima. E nas áreas escuras do mapa, entre o Mato Grosso e o Tocantins e também na Paraíba e em Pernambuco, pode chover forte a qualquer hora com grandes acumulados de chuva e risco de temporais. Máximas amanhã de 34 graus em Teresina, 33 no Rio de Janeiro e 29 em Curitiba. Já no estado de São Paulo, possibilidade de pancadas de chuva isoladas e rápidas, típicas de verão na maior parte do estado. As temperaturas voltam a subir. No centro-oeste, máxima de até 36 graus em Votuporanga. Já no centro-norte, máxima de 34 em Araraquara e também em Ribeirão Preto. E na faixa leste paulista, como no litoral norte, região de Campinas e na Grande São Paulo, o tempo continua firme, a temperatura sobe e o ar fica seco, com máximas de 31 graus em Santos e em Caraguatatuba. Amanhã na capital, tempo firme com máxima de 32 graus. Mas na sexta-feira o ar fica mais úmido e quente, provocando pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima pode chegar aos 33. E essa situação continua até sábado, com máxima de 32 graus. Alguns donos de veículos estão recebendo boletos falsos para o pagamento do IPVA aqui em São Paulo. Para evitar fraudes, o motorista deve usar o número do Renavan para pagar o imposto. Os avisos verdadeiros sobre o pagamento do IPVA já começaram a ser enviados pela Secretaria da Fazenda para donos de 18 milhões de veículos no estado de São Paulo. Mas eles não são boletos de pagamento. No fim da página tem um alerta de que o aviso é meramente informativo. O informe original tem o número do Renavan do veículo, a marca e o modelo e o valor do pagamento à vista e parcelado. A Secretaria da Segurança Pública diz que determinou a abertura de inquérito policial para investigar a fraude no IPVA e a Polícia Civil pede que as vítimas que receberam falsos boletos façam um boletim de ocorrência para auxiliar na investigação do crime. O número do Renavan é suficiente para o motorista quitar o imposto nas agências bancárias e outros canais disponibilizados pelas instituições financeiras. Uma falha na rede elétrica interrompeu a circulação de trens na linha 7 Rubi da CPTM. O trecho entre as estações Francisco Morato e Pirituba ficou totalmente interditado. A paralisação aconteceu por causa de uma falha na rede que fornece energia elétrica aos trens e durou mais de 12 horas. Só hoje, perto das 6h30 da manhã, a circulação de trens voltou ao normal. Segundo a Eletropaulo, o problema foi interno e não tem relação com a rede de energia. Milhares de passageiros foram prejudicados. Imagens de uma câmera de segurança mostram o início do incêndio no Museu da Língua Portuguesa, no centro de São Paulo. A suspeita dos bombeiros é de que um curto-circuito na iluminação ou estouro de uma lâmpada tenham causado as chamas. A câmera instalada em uma das salas no primeiro andar mostra o movimento de funcionários da manutenção ainda de manhã. Era segunda-feira e o museu estava fechado. Os homens que passam com a escada, pouco antes das 2 da tarde, parecem cuidar da iluminação. A câmera não alcança, mas dá para perceber que um deles sobe na escada, possivelmente para trocar um refletor ou uma lâmpada. Menos de 1 hora depois, às 2h52 da tarde, começa o incêndio. Materiais em chamas caem do teto. O bombeiro civil Ronaldo Ferreira da Cruz percebe o incêndio 1 minuto depois de começar o fogo, que se propaga muito rapidamente. Ele acabou morrendo ao tentar combater as chamas. Estava em cartaz uma exposição sobre o folclorista Luiz da Câmara Cascudo. E na sala onde o fogo começou, havia redes de dormir penduradas no teto. A suspeita é de que o tecido de algodão tenha pegado fogo com uma faísca, possivelmente provocada por um curto-circuito em um dos refletores. A perícia ainda está analisando as imagens na investigação que apura as causas do incêndio. Da conclusão do laudo da polícia, pode depender o pagamento do seguro.
no valor de 45 milhões de reais de cobertura em caso de incêndio. Foi contratado por meio da organização social que administra o Museu da Língua Portuguesa. Segundo a Secretaria de Cultura, peritos da seguradora estão avaliando os danos ao edifício. Ainda não foram divulgadas as condições de cobertura previstas na apólice. O museu, inaugurado em 2006, perdeu no incêndio equipamentos eletrônicos de alta tecnologia, mas o acervo, que é digital, está a salvo. Prejuízo maior foi o arquitetônico. O prédio tombado da Estação da Luz, onde funcionava o museu, é de 1901. E agora há pouco, a Secretaria de Estado da Cultura informou o nome da empresa seguradora do Museu da Língua Portuguesa. É a Mitsui Sumimoto Seguros. Aeroportos, shopping centers, estádios de futebol, supermercados, estações de metrô. Você sabia que todo local público com grande circulação de pessoas em São Paulo é obrigado, por uma lei municipal, a ter um desfibrilador? O aparelho é essencial no socorro a vítimas de parada cardiorrespiratória e, aliado à massagem cardíaca, pode salvar vidas. Ao lado do Cabo Lima, Carlos volta ao local onde considera ter renascido há quase 2 anos. Foi neste ponto da Avenida Vital Brasil, na Zona Oeste, que o engenheiro civil de 60 anos teve uma parada cardiorrespiratória enquanto dirigia. Eu vinha cruzando aqui a Vital Brasil com a Francisco Morato e apaguei totalmente. E só lembro quando eu voltei do coma. Depois de 11 dias, em coma natural. Naquele momento, Lima passava pelo local para atender outra ocorrência, mas não pensou 2 vezes e parou para socorrer o Carlos. Eu verifiquei que a CT estava isolando o local. Isso, eu olhei e perguntei o que estava acontecendo. Aí tinha um cidadão que estava dentro do veículo, um veículo Gol na cor branca. Solicitei o apoio para mim tirar ele do carro e pôr ao chão, onde ele voltou com os batimentos dele. Voltou aos batimentos dele, foi onde a gente entrou com massagem e estava solicitando o devido apoio do resgate para o local. A massagem cardíaca logo nos primeiros minutos é o socorro mais importante enquanto este aparelhinho não chega. Há 10 anos, o desfibrilador é obrigatório em locais públicos da capital paulista, onde há concentração diária acima de 1.000 pessoas. O estabelecimento que não cumprir a legislação recebe multa de R$2.000. Sem o desfibrilador, nos primeiros 10 minutos, a possibilidade de nós revertermos uma parada cardíaca é quase zero. Exemplo de grande circulação de pessoas em São Paulo é o metrô. E por isso, todas as 65 estações são equipadas com o desfibrilador. Ao todo, são 72 aparelhos que nos últimos 9 anos atenderam a mais de 100 ocorrências, sendo que mais da metade eram casos de suspeita de parada cardiorrespiratória. No metrô há 2 tipos de aparelhos, um para adulto e este menor para crianças com até 8 anos. Temos recuperado dentro da estação mais da metade dos casos. Nosso índice aí é de 55% dos casos tem revertido o batimento cardíaco, de maneira que a pessoa chega com vida no hospital. São os sinais universais hoje de uma parada cardíaca: inconsciência e não respiração. Com esses 2 pontos, chame para o socorro e inicie a compressão. Para os médicos, o caso de Carlos é praticamente um milagre. O coração dele chegou a ficar 25 minutos sem bater. E apesar dos 11 dias em coma natural na UTI, o engenheiro civil não exibe nenhuma sequela do que passou. E hoje ainda comemora 2 datas de nascimento. A minha data de nascimento normal é 24 de outubro. E a minha nova data que eu renasci novamente é dia 29 de maio. Em artigo publicado em seu blog pessoal, o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, do PT, disse que o Brasil só sairá da crise se o diálogo superar disputas mesquinhas. Sem citar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o ministro afirmou que é preciso criar mecanismos que possibilitem ao país superar o atual período de turbulências, estimulando o mercado interno. Para Edinho, além de iniciativas que levem à retomada do crescimento econômico, é essencial a construção de uma agenda de consenso para que o Brasil tome as medidas necessárias na busca de maior eficiência e competitividade internacional. Direitos humanos. Um ato realizado hoje em São Paulo marcou os 40 anos do Manifesto da Verdade.
O documento repudiava e desmentia o inquérito feito pelo Exército, que afirmava ter sido suicídio e não a tortura a causa da morte do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura militar. Foi no dia 6 de janeiro, exatos 40 anos atrás. Em meio à repressão da ditadura, um documento ousava desmentir o Exército. Em nome da verdade, esse era o manifesto que questionava ponto a ponto o inquérito policial sobre a causa da morte do jornalista Vladimir Herzog, que, segundo os militares, era suicídio e não tortura, como ficou provado depois. O então presidente do Sindicato dos Jornalistas, Audálio Dantas, lembra que questionar o Exército naqueles dias exigiu muita coragem. Contestar um documento assinado pelo comandante do 2º Exército era de uma ousadia extraordinária. Eu confesso que durante a preparação desse documento, que foi feita dentro do sindicato por um grupo de advogados que estudou demoradamente o IPM, durante aqueles dias eu fiquei temeroso. Os 1.004 jornalistas que tiveram a coragem de assinar esse documento e ainda ajudaram a pagar pela publicação dele no jornal Estado de São Paulo, ainda que na seção de classificados, terão os nomes colocados nesta parede. A placa de bronze não ficou pronta a tempo e a inauguração dela ainda não tem data definida. Mas a ideia aqui é não esquecer de quem lutou pela democracia e, principalmente, quem fez a liberdade de expressão valer até hoje. A Praça Vladimir Herzog, no centro da capital, ao lado do Terminal Bandeira, já tem instalado o quadro 25 de outubro, data da morte de Vlado. O mosaico do artista plástico Elifas Andreato reproduz a histórica cena do jornalista morto na cela do DOI-CODE. O memorial deve ter ainda uma placa de bronze com o nome dos jornalistas vencedores do prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos, um local para a venda de todo o material referente aos anos de chumbo, bancos para o descanso dos visitantes e 2 esculturas. Hoje nós estamos aqui fazendo a inauguração, não é com sentido saudosista. É preciso reafirmar a luta pela liberdade, pela democracia, pela justiça. Essa praça, esse memorial tem esse sentido. E o dia de hoje não passou em branco. Ivo, filho de Vlado, também participou do ato simbólico que lembrou os 40 anos do documento Em Nome da Verdade, que homenageia a todos os que participaram da luta pela democracia. É uma homenagem às pessoas que tiveram essa coragem, porque a coragem delas, essa somatória, que acho que deu força sempre para minha mãe seguir na luta pela busca da justiça e da verdade. E agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe o desembargador Paulo Dimas Bellis Mascaretti, novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. E eu vi declarações suas. O senhor afirmou que, tendo completado 60 anos de vida, 33 na magistratura, 4 no Ministério Público, que o senhor continua sonhando com um judiciário forte, competente, respeitado e acreditado pela sociedade. Que o senhor é um sonhador, ficou claro. Agora, o que eu quero saber é se o seu sonho é exequível ou um sonho muito ambicioso, considerando as circunstâncias que envolvem a realidade do judiciário. É verdade. Bom, boa noite, Maria Lídia. Um prazer estar aqui, em primeiro lugar, dizer isso. E acho que a gente na vida tem que sonhar. Eu, quando iniciei uma carreira na magistratura e depois até tive uma vida associativa bastante atuante, eu sempre tive sonhos, sempre tive objetivos que eu acho que devem ser objetivos transformadores, inovadores, né? E sonhando com um judiciário melhor, um judiciário independente, um judiciário acreditado, respeitado, a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos algumas atividades, né? Conhecendo melhor a estrutura funcional administrativa do tribunal e entendendo que a gente precisa avançar, né? Eu acho que nós, nos últimos anos, temos avançado. O grande problema do nosso judiciário é que ele é gigantesco, o judiciário paulista, aqui, o estadual, é gigantesco. Você sabe que nós temos mais de 20 milhões de processos, temos aí inúmeros quadros de juízes, de servidores. Então, com essa estrutura, nós temos que ter a possibilidade de fazer mais
Eu digo, a gente tem que fazer mais com o mesmo, porque nós temos que avançar, apesar da crise que nós estamos enfrentando. E esse sonho é justamente fazer com que a população tenha a justiça que ela merece. Uma justiça mais ágil, uma justiça transparente e uma justiça que efetivamente atenda, né, essa necessidade de agilidade. Bom, o senhor deixa claro aí que, né, 2 pré-requisitos fundamentais para a inovação, para a ação, o senhor traz. Primeiro, que é o ideal, que é o sonho. Isso. E, por outro lado, o empenho. Mas tem um outro elemento. Porque eu vi declarações suas que o senhor vai valorizar os servidores que vestem a camisa do judiciário, que o senhor vai dar uma força muito grande para os juízes de primeira instância, oferecendo a eles auxiliares para a agilização do trabalho junto aos processos e sem falar no aprimoramento, né, dos avanços que já foram conquistados. Mas como é que o senhor vai conseguir isso em tempos tão difíceis, de contingenciamento de verba de todo tipo, de vacas magras? Vai dar? Eu acho que, em primeiro lugar, essa política de valorização tende à motivação, né? Eu acho que as pessoas motivadas acabam produzindo mais, superando as dificuldades, né? Nós temos aí que capacitar melhor os servidores, isso vai de encontro a essa política de valorização. Nós temos que aprimorar o processo digital, né? Que o processo digital, hoje nós temos um ganho de agilidade, né? Só que eu sempre digo o seguinte, nós temos a modernização, a tecnologia, mas nada substitui o trabalho do juiz atrás do computador, produzindo as decisões, analisando os processos, analisando aqueles números de folhas enormes. Às vezes nós temos aí processos com milhares de páginas para serem lidas. Então eu digo que o juiz é, ao mesmo tempo, diariamente um grande leitor, que lê mais de um livro por dia, e por outro lado é um grande escritor, porque tem que produzir decisões, às vezes alentadas, com 10, 20, 30, 40 páginas, 50 páginas, né? Então, evidentemente que o juiz tem que estar motivado, tem que ter a tranquilidade de que tem uma retaguarda, que tem uma estrutura de trabalho. E vai ter recurso para isso? Eu acho que nós já temos hoje um número de servidores que pode ser remanejado, que pode ser, de alguma maneira, capacitado para produzir mais, né? E com a tecnologia, evidentemente, nós vamos tirar muitos servidores que estavam em cartório, num serviço de rotina, para fazer um trabalho de assessoramento direto ao juiz para que ele possa produzir mais. Isso também no segundo grau, né, no que tange aos desembargadores. Bom, a sua posse foi bem prestigiada com a presença de notáveis da vida pública paulista. Entretanto, houve ali uma observação, houve um destaque que já foi repetido, que foi a ausência do ex-presidente do Tribunal de Justiça, Renato Nalini, e isso associado a, no seu discurso, o senhor não ter mencionado o nome dele, coisa que é praxe nas cerimônias de posse, etc. O que eu quero saber é se existe algum estranhamento entre o senhor e Renato Nalini, alguma animosidade. Existe? De forma alguma. Na verdade, a cerimônia de posse que nós fizemos era simplesmente uma cerimônia administrativa de simples assinatura do livro, porque nós vamos ter a posse solene com a abertura do ano judiciário no dia 15 de fevereiro. E aí sim nós vamos ter a presença de todas as autoridades, os ministros que virão de Brasília, o governador do estado. Então ontem era para ser uma posse simplesmente singela, administrativa, e por isso o desembargador Nalini nem compareceu, porque não há uma preocupação de transmissão do cargo, né? Na verdade, já desde o dia 1º de janeiro, a presidência já passou para mim, e os demais integrantes do Conselho Superior da Magistratura assumiram os seus postos, e aquela cerimônia foi, na verdade, a simples assinatura do livro de posse, para que a gente possa, então, estar legitimado a trabalhar. E a transição do comando de Nalini para o senhor foi feita? Foi feita, tranquila, absolutamente transparente, né? E outra coisa, eu e o desembargador Nalini convivemos há muitos anos no tribunal, inclusive até eu era integrante da 8ª Câmara de Direito Público, permutamos porque ele gostaria de voltar para o direito público, estava numa Câmara de Direito Privado, e aquela, como eu disse, aquela cerimônia de ontem era simplesmente para marcar presença e sem o intuito de ser basicamente uma cerimônia de posse. Bom, o senhor teve uma frase também que foi muito interessante nesses tempos em que estamos todos voltados a essa ação da Lava Jato.
né? O senhor destacou que a justiça não é somente mensalão e lava-jato. O que o senhor quis dizer exatamente com isso? O que eu quis dizer é que nós temos em todos os tribunais, em todas as varas, seja na Justiça Estadual, na Justiça Federal, outros processos de grande repercussão social e que muitas vezes não têm aquele destaque que deveriam ter, né? Por exemplo, aqui na Justiça Estadual nós temos diuturnamente nas varas criminais, na seção de direito criminal do tribunal, julgamentos diversos envolvendo crimes os mais variados contra a administração pública, corrupção, peculato, extorsão, concussão, enfim. Nós temos aí todos os dias uma persecução daqueles que são malfeitores, que desviam recursos do erário e que evidentemente merecem uma punição. Por outro lado, no âmbito civil, nós temos as ações civis públicas, que nós julgamos lá diuturnamente nas varas e na seção de direito público do Tribunal de Justiça, justamente para buscar os agentes públicos desonestos, fazer com que eles percam os direitos políticos, fazer com que eles venham ressarcir o erário dos danos que eles ocasionaram, imposição de multa civil. Então, nós temos, na verdade, uma série de ações... Que aparece menos ou não aparece? Menos. E, por outro lado, na Justiça Estadual, nós temos a proteção da infância e da juventude, nós temos a proteção da família, nós temos a proteção, fazemos as execuções penais, né? Cuidamos de fazer toda a progressão do regime de pena, de cuidar de que a pena seja realmente cumprida e aplicada pelos criminosos. Agora, interessante o senhor falar, o senhor estabeleceu essa relação daquilo que aparece e aquilo que não aparece. É verdade que julgamentos como do chamado mensalão, da Lava Jato, as denúncias, as condenações, a ação do magistrado, tudo isso está tendo muita visibilidade e chama a atenção da opinião pública para o trabalho do judiciário. No seu entender, isso é bom, é um bem ou um mal para o judiciário? Se por um lado aparece, né, que existe um trabalho para se fazer justiça, por outro lado, fica muito clara também a ação do magistrado, o perfil do magistrado, como ele age, as eventuais contradições nas atitudes, os excessos, está tudo isso muito claro para todo mundo. Lógico. A justiça ganha com isso? Com certeza, eu acho que essa visibilidade dos processos da Operação Lava Jato, do julgamento do mensalão, isso é altamente positivo, porque mostra que as instituições estão funcionando, que o judiciário é forte, que é independente, que os juízes são destemidos. Ontem eu ressaltei bastante que o juiz tem que ser destemido, né? Nós temos os juízes que estão lá nas varas, atuando contra a criminalidade violenta, totalmente destemidos, juízes que muitas vezes sofrem ameaças. Mas também excedem. Quando excedem, é bom que aquela aura, aquela imagem, né, do juiz, que é quem tem um poder de decisão que equivale a um poder de vida e morte, para quem está envolvido numa questão judicial, é bom que apareça, inclusive, esse lado B? Eu acho que tudo deve aparecer. Eu acho que nós temos que ter uma total transparência, né, mostrar as ações que são realizadas, se houver algum desvio, que ele seja também evidenciado e que esse desvio eventualmente seja apurado, seja até objeto de algum tipo de punição, né? Mas eu acho importante que se mostre que as instituições estão funcionando, que o judiciário está operando, né? E que, evidentemente, nós vamos, de uma maneira geral, ter aí 99% até de acertos e de posturas adequadas, ao invés de desvios funcionais. Eu agradeço muito sua entrevista, desejo ao senhor muito boa sorte nessa nova empreitada. Muito obrigado. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigado por estar aqui. Estela. O entregador de dinheiro do doleiro Alberto Youssef, Carlos Alexandre de Souza Rocha, o Ceará, confirmou na delação premiada o pagamento de 10 milhões de reais ao ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, morto em 2014. Segundo o Ceará, a propina seria para abafar a CPI da Petrobras, instalada no Congresso em 2009. Não é a primeira vez que o nome do tucano é citado. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o próprio doleiro Youssef já tinham revelado esse caso. Segundo Costa, o dinheiro foi providenciado pela construtora Queiroz Galvão. O PSDB nega ter recebido valores ilícitos e a empreiteira nega ter repassado o dinheiro.
O ex-presidente Lula prestou depoimento hoje à Polícia Federal em Brasília sobre o caso que envolve o seu filho, Luiz Cláudio. Ele recebeu R$2,5 milhões em consultorias de empresas investigadas na Operação Zelotes. Em outubro do ano passado, a empresa dele foi alvo de busca e apreensão. O filho de Lula nega qualquer irregularidade. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Espectadores têm aplaudido de pé o documentário Chico Buarque, artista brasileiro. Com leveza, argúcia, a genialidade habitual, Luiz Fernando Veríssimo decifra a reação que se repetiu o país afora. Para além da obra e talentos de Chico, Veríssimo nota: talvez seja uma espécie de autocongratulação do público por se sentir numa clareira de talento e sensibilidade em meio à estupidez crescente. É o Brasil que ainda não desistiu do Brasil, aplaudindo a si mesmo, percebe Veríssimo. Há um Brasil que desde sempre anuncia ter desistido do Brasil. Aos brados, pontifica sobre um Brasil imprestável, vergonhoso. Esse Brasil que desiste do Brasil tem o seu Brasil particular, e esse seria uma maravilha. Bandeira, hino, tornaram-se propriedades desse Brasil privado que habita no Brasil. Êxitos são produtos exclusivos desse Brasil. Os fracassos, as crises, são frutos do Brasil imprestável. A seleção toma de 7, que vergonha, mas que orgulho longe das arquibancadas desfilar a camiseta amarela da CBF do Avelange, do Teixeira, Marim e Del Nero. O sistema político partidário podre e os que o corrompem pertencem apenas ao outro Brasil, nunca ao Brasil impoluto. Esse Brasil nada tem a ver com quase 60 mil homicídios ao ano e nem imagina mais de $500 bilhão escondidos em paraísos fiscais. Como não sabe quem deve à União mais de $1,5 trilhão em impostos. Esse Brasil desconhece que alianças forjaram esse empreiteirismo que agora está na cadeia, ou demais banditismos que secularmente mamam no Estado e impunes. Como financiar SUS, ensino público, previdência? Ora, isso é problema para o outro Brasil, aquele da vergonhosa voracidade estatal. Em mais de 7 bilhões de humanos, só 400 pessoas acumulam hoje $3,9 trilhões. Isso é mais do que produzem todos os países do mundo, à exceção de Estados Unidos, China e Japão. Os Brasis emulam esse mundo desigual. Que ideias generosas, articulações sociais profundas o Brasil maravilhoso tem a oferecer ao Brasil vergonhoso, ao Brasil que só pode se orgulhar de si quando no escurinho do cinema. Boa noite. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, se reuniu com o vice-presidente da República, Michel Temer, a pedido da presidente Dilma Rousseff, para tentar uma reaproximação. O ministro disse que o encontro não teve pauta definida e foi uma conversa de início de ano. Temer e Dilma estão distantes desde a divulgação da carta, na qual ele fez uma série de queixas sobre o tratamento que recebia. Jacques Wagner também afirmou que não adianta esperar uma grande notícia para salvar a economia, porque a retomada do crescimento vai ser gradual. Segundo ele, o governo não tem um coelho na cartola. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, negou mais um pedido de impeachment do vice-presidente da República, Michel Temer. O advogado mineiro Mariel Marley Marra acusou Temer de crime de responsabilidade por assinar no ano passado 4 decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional. Segundo o jornal O Globo, o pedido foi arquivado porque Temer assinou os decretos antes de o governo reconhecer que a meta fiscal seria descumprida. No caso da presidente Dilma Rousseff, ela assinou os decretos semelhantes depois de enviar a nova proposta de orçamento ao Congresso. O cronograma para o pagamento do IPTU em São Paulo foi publicado no Diário Oficial do município. Este ano, o imposto vai ter 9,5% de aumento.
Os carnês vão chegar entre 19 de janeiro e 16 de fevereiro aos imóveis. O reajuste de 9,5% ficou abaixo do estimado para o índice de preços ao consumidor amplo, que define a inflação no país, que é de 10,72%. O decreto acrescenta que quem pagar o IPTU à vista terá desconto de 5%. Em novembro do ano passado, a Prefeitura regulamentou o IPTU progressivo no tempo. O imposto será aplicado em imóveis ociosos ou subutilizados na capital paulista. O proprietário será notificado e terá prazo para aproveitar o imóvel. Depois de 5 anos da cobrança do IPTU progressivo no tempo, caso o proprietário não faça nada, o imóvel poderá ser desapropriado. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e pediu agilidade para processos de execução fiscal. O objetivo do governo é aumentar a arrecadação de tributos em disputa na Justiça. O mesmo pedido já tinha sido feito no ano passado por Joaquim Levy. Dos cerca de 100 milhões de processos que estão na Justiça, 30 milhões são relacionados à execução fiscal. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Hoje saíram 2 notícias da economia que podem ser importantes diretamente para o seu bolso. As notícias da economia são, para variar, ruins, mas você pode tirar alguma vantagem se prestar atenção nelas. Primeiro, a venda de carros caiu tanto, mas tanto, em 2015, que ficou parecida com a de 2007, 2008, mais ou menos. O número de veículos vendidos no ano passado caiu mais de um quarto, quase 27%. Em 2012, melhor ano, venderam-se 3,8 milhões de veículos novos. No ano passado, foram 2,6 milhões, uma baixa de mais de 1,2 milhão de veículos. E daí? E daí que, diante desse desastre, o governo, as montadoras de carros e as revendedoras estão elaborando algum plano para aumentar as vendas. O plano não está fechado, mas tem a ver com crédito mais fácil e veículos usados em condições vantajosas na compra, para serem usados na compra. O plano pode ser anunciado até o final de janeiro. Logo, se você está pensando em comprar um carro, melhor esperar e ver se aparece alguma condição mais vantajosa. Segundo, o preço dos imóveis em São Paulo caiu muito na média em 2015. Se descontada a inflação do ano, o preço médio do metro quadrado caiu 8%. Os imóveis ainda estão caros, mas estão menos caros. O preço deve cair mais este ano? Provável que caia mais um pouco. E daí? Mesmo para quem não está pensando em comprar, a informação é importante. Preço em baixa significa que está sobrando imóvel. Se está sobrando o preço do imóvel alugado também tende a melhorar. Se você paga aluguel, pense em se mudar ou ameace se mudar e renegocie o seu preço. O dono do imóvel tem de pensar no caso, pois ficar com o apartamento vazio, sem alugar, é um imenso prejuízo. Para quem quer comprar, talvez ainda seja o caso de esperar. Os preços ainda podem cair neste ano. Além do mais, os juros estão altos. Mesmo se você não pegar financiamento, é melhor deixar seu dinheiro rendendo um pouco mais de juros. A situação não está fácil. A gente tem de pensar ainda mais em cada gasto, do pequeno ao grande. Pensar muito. Bom 2016. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, abriu processo administrativo para investigar indícios de condutas anticompetitivas por parte do Correios. Uma queixa do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo motivou essa ação. A entidade alega que os Correios tentam estender para outros produtos o seu monopólio legal sobre a entrega de cartas. Pela primeira vez em 11 anos, o preço do barril de petróleo caiu hoje abaixo dos $35, com recuo de quase 6%. O Brent, que é o tipo de barril de petróleo negociado em Londres, que serve como referência para a maior parte do setor. A queda é consequência de excesso de oferta global e pela continuidade das tensões entre Irã e Arábia Saudita, 2 importantes produtores de petróleo. E você vai ver a seguir o fim das férias dos times paulistas e o mercado da bola. E tensão nuclear no mundo. Coreia do Norte anuncia teste com bomba H e a ONU defende sanções contra o país. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação.
São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Recife, Sergipe, São Paulo, São Paulo, Alemanha, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Argentina, Teresina, Itália, Espanha, Minas Gerais. Gente de todo lado, gente de todo canto, gente de toda parte. Nas ruas de São Paulo, o mundo se encontra. Desde sempre, o paulistano aprende a conviver com o constante vai e vem de gente do mundo, que chega com ideias na cabeça e vai com sentimentos guardados no peito. gratidão, gratidão, alegria, amor, alegria, tumultuada, imensidão, harmonia, oportunidade, paixão, amor e ódio. Sentimentos por um lugar que acolhe, que desperta, que recebe, que dá a mão, que dá asas. Sentimentos pela cidade que não para, que é o caminho para muitos fins e para eternos começos. Parabéns, São Paulo. Bom te ver melhor a cada ano. É sempre bom te ver. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Agora é oficial. Renato Augusto não é mais jogador do Corinthians. O melhor jogador do Brasileirão vai mesmo jogar na China, Celso Cardoso. Ele não resistiu à pequena oferta de 2,5 milhões por mês. Pois é, foi literalmente um negócio da China, a gente pode dizer sem medo de errar. Os milhões prometidos pelo Beijing Guoan seduziram o meia corintiano que anunciou hoje sua saída do clube, onde foi campeão brasileiro. A minha ideia inicial era ficar. Tinha uma proposta muito boa da Alemanha, 3 vezes mais do que eu ganharia aqui. E eu pensei em ficar, falei, o Tite pesou um pouco naquele momento, mas depois que chega uma proposta realmente que é irrecusável, eu até comentava com meus amigos, eu falei, eu prefiro que nem chegue, mas chegou, então eu também tenho que pensar na minha família, tenho que pensar no meu futuro. Conversei com todos, todos foram, entenderam o que era e foram a favor disso, então realmente chegou uma hora que não tinha como dizer não. Nem o pessoal do hospício diria não, né? Não tem como. Eu até errei a conta, porque os números são divergentes. Alguns falam 2 milhões, outros falam 2,5 milhões, mas vamos levar 2 milhões. 3 anos de contrato. São 72 milhões depois de 3 anos. No mínimo. Nada mal, né? Nada mal. Puxa vida. Alguém vai fazer um prêmio de loteria. Que prêmio de loteria tem a ver com sorte, ele é competente. Sim, claro. E chegou para quem pensou em abandonar o futebol por conta das lesões, realmente é uma proposta recusável para fazer o resto da... Esse time chinês é bom? Quem é bom na China? Agora, vale pelo dinheiro. Quer dizer, em termos futebolísticos, o Renato Augusto vai perder muito. Se ele quiser continuar na seleção, inclusive, vai ter que treinar dobrado para não perder espaço. Né? Exatamente. Pois é, e um dos jogadores que deixaram o Corinthians se apresentou hoje no maior rival, o Palmeiras. O Edu Dracena, cansado de ser reserva no time corintiano, aposta no Palmeiras para voltar a jogar como titular. Na reapresentação do elenco para iniciar as atividades de 2016, o Verdão apresentou o primeiro dos 7 reforços contratados para a temporada. Edu Dracena, 34 anos, títulos por todas as equipes por onde passou e em seu primeiro dia de clube, o novo reforço do Verdão demonstrou toda a satisfação em vestir a camisa do Palmeiras nos próximos 2 anos. Estou muito contente, muito feliz de estar vestindo essa camisa. A expectativa é muito grande. Estou parecendo como fosse meu primeiro contrato, né? Que eu assinei e muito motivado. Pena que ele não voltou para o Santos. E o Santos até está precisando de zagueiro. Bom o zagueiro. Ele chegou no Corinthians para ser titular. Só que o Gil de seleção, inquestionável, aí o Felipe, que era um jogador questionável, fez uma temporada fantástica. E o Tite, como age
faz prevalecer o mérito. Então, o Felipe acabou sendo titular e ele não pôde jogar. E o Palmeiras manteve a base e está se reforçando. Tá vindo forte, Isso aí. Mais alguma coisa? Por hoje é só. Obrigado, Celso. Amanhã tem mais. Eu Boa que noite, até amanhã. Estela. A Coreia do Norte anuncia que realizou um teste com bomba de hidrogênio. O anúncio foi recebido com preocupação em todo o mundo e provocou condenação até da China e da Rússia. O Conselho de Segurança da ONU anunciou que, diante da gravidade da violação, vai começar a trabalhar em novas medidas contra a Coreia do Norte. A porta-voz do governo disse que a Coreia do Norte testou com sucesso um artefato nuclear de hidrogênio. A explosão foi ordenada pessoalmente pelo ditador Kim Jong-un, que alega defesa de sua soberania. Se o teste for confirmado, seria a 4ª vez que o país detona um dispositivo nuclear e a primeira explosão norte-coreana de uma bomba de hidrogênio, que é muito mais potente que a bomba atômica convencional. Antes do anúncio, centros internacionais tinham detectado um abalo sísmico perto da base onde aconteceram os testes anteriores. O Japão mandou aviões de reconhecimento para medir a radioatividade no ar, mas nada foi constatado ainda. Especialistas internacionais informaram que o abalo foi semelhante aos dos testes anteriores. A Coreia do Sul prometeu resposta dura a Pyongyang, mas disse duvidar que se tratou mesmo de uma bomba H. A China, principal aliada da Coreia do Norte, disse que, se confirmado, o teste contraria o objetivo do desarmamento nuclear. A Rússia e a União Europeia classificaram o suposto teste como uma grave violação das resoluções da ONU. Os Estados Unidos disseram que a análise inicial de seus centros de monitoramento na Ásia é consistente com um teste nuclear bem sucedido. A onda sísmica deixada pela explosão foi menor do que os especialistas esperam da detonação de uma arma nuclear, termonuclear. O Vaticano criticou o jornal satírico Charlie Hebdo pela capa em homenagem às vítimas do atentado do ano passado. Um jornal do Vaticano disse que a capa do Charlie Hebdo é lamentável e um desrespeito aos seguidores de todas as religiões. A edição, que chegou hoje às bancas, traz na capa a caricatura de um deus com raiva, carregando uma arma, a roupa manchada de sangue e o título "Um ano depois, o assassino continua solto". Para o Jornal do Vaticano, sob a bandeira do secularismo sem compromissos, o semanário francês esquece o pedido dos líderes de todas as fés para que se rejeite a violência em nome da religião. A entrada principal da Chancelaria Federal Alemã, em Berlim, foi isolada por causa de suspeitas deixadas na rua. 4 caixas amarelas foram colocadas no acesso à sede do governo alemão. A área foi bloqueada, os especialistas examinaram o material e nada de perigoso foi encontrado. O conteúdo das caixas não foi revelado. A reunião de gabinete da chanceler alemã, Angela Merkel, aconteceu normalmente. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Relembre a trajetória da Pimentinha em Elis de Voz e Alma. Hoje, 11h30 da noite.